Então vamos lá. O produtor veio até a minha pessoa falando que um técnico foi em uma propriedade e chegou para ele e falou que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Só que ele não sabia o que era aquilo e pediu para mim explicar. Eu fui até ele explicar todas as perguntas deles com o intuito de explicar com sentido técnico, mas sendo possível ele compreender o que eu estava falando. A primeira pergunta que ele me fez: o que é manejo integrado de pragas? Eu respondi que o manejo integrado de pragas e doenças é uma estratégia de controle múltiplo de infestações que se fundamenta no controle ecológico e nos fatores de mortalidade naturais, procurando desenvolver táticas de controle que interfiram minimamente com esses fatores com o objetivo de diminuir as chances dos insetos e doenças a se adaptarem em alguma prática defensiva em especial. O controle pode ser feito por meio de insetos, controle biológico, uso de feromônios, retirada e queimada das partes do vegetal afetado e adubação equilibrada, poda e raleio. Aí ele me fez outra pergunta: qual a importância do manejo integrado das pragas? O MIP, que é o manejo integrado das pragas, é uma alternativa proposta pela comunidade científica que visa diminuir o uso de agroquímicos, que tornam os insetos mais resistentes e podem causar a contaminação de alimentos e do lençol freático. Aí, ele me fez outra pergunta: qual a importância do monitoramento das lavouras? O monitoramento da lavoura desde o início do desenvolvimento é muito importante, disse eu, para que o produtor possa iniciar o controle químico com fungicidas logo após o aparecimento dos primeiros sintomas. O monitoramento deve ser realizado periodicamente, desde a instalação da cultura em campo até a colheita, inspecionando diferentes estruturas da planta, como raízes, folhas, hastes, frutos e outras coisas. Quando falamos no monitoramento, queremos dizer amostragens frequentes da população de insetos para sabermos se é chegado o momento em que a população está causando prejuízo para a planta ou não. Quando atinge-se um ponto, o inseto passa a ser considerado praga, havendo assim a necessidade de fazer o controle. Aí ele me disse que ele falou que tinha que reparar se o dano econômico, o nível de controle e o nível de equilíbrio. Só que ele não sabia o que era nenhum desses três. Aí eu fui explicar o que seria o dano econômico para ele. É a quantidade mínima de injúria que justifica a explicação de determinada tática de manejo. Aí ele perguntou: o que é o nível de controle? É a menor densidade populacional da praga no qual táticas de manejo necessitam ser tomadas para impedir que o NDE seja alcançado. E aí, por último, ele perguntou o que era o nível de equilíbrio. What? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Houve um pequeno problema, a câmera caiu do tripézinho que eu tinha adaptado aqui. Mas vou continuar a pergunta. Aí ele perguntou o que é nível de equilíbrio. É a densidade populacional média de uma população de insetos por longo período de tempo, não afetada por temporais intervenções no controle da praga. Aí ele falou que o técnico tinha falado sobre uma estrutura de alicerces e pilares no manejo integrado de pragas. Daí eu falei: a estrutura do manejo integrado de pragas podemos pensar com MIP como sendo a construção de uma casa. O alicerce é formado pelas condições do ambiente observado, agroecossistema, do nível de controle das pragas, do monitoramento, amostragem e de informações taxonômicas da praga. Já os pilares do MIP são os tipos de controle que podemos utilizar, são eles: o controle cultural, controle biológico, o controle comportamental, controle genético, controle varietal e o controle químico. O alicerce do manejo integrado de pragas, quando a presença de praga atinge níveis críticos e níveis de controle, é necessário decidir qual é o melhor caminho para controlá-la.
Ou seja, quais as táticas do manejo integrado de pragas terão que ser aplicadas na lavoura. Para identificarmos a situação das pragas nas lavouras, podemos realizar as seguintes atividades que compõem o alicerce do MIP: determinação do nível de controle, monitoramento, informações taxonômicas. E para ilustrar tudo o que eu disse sobre o alicerce e o pilares, eu iria procurar uma imagem do Google como essa daqui, ó. Irei apresentar para ele.